Imagine o primeiro clarão do dia atravessando um leito de argila, luz fina sobre tijolos de barro atirados ao sol, fumaça de fogueiras no pátio de uma cidade ainda meio adormecida. E mais adiante, uma mesa de madeira coberta por tábuas, onde alguém acaba de riscar uma linha com um estilete. A marca fresca no barro é um gesto de autoridade. É também registro, memória, mapa de tempos que o próprio autor talvez já não podia compreender inteiramente. É a imagem que nos convida a perguntar: o que aqueles riscos, feitos há milênios em cuneiforme, nos contam sobre mudanças tão radicais que alguns os descrevem hoje como um grande reset? E que papel os Anunnaki, esse grupo complexo de divindades, desempenham nessas histórias? Antes de mergulharmos nas narrativas, precisamos colocar os pés na terra lamacenta da Mesopotâmia. Os textos que nos interessam nasceram nas planícies entre Eufrates e Tigre, lugares que hoje chamamos por nomes antigos como Uruk, Eridu e Ur. Centros urbanos que se desenvolveram aproximadamente entre o final do Neolítico e o começo da Idade do Bronze, ou seja, em termos amplos, entre o quarto e o segundo milênio antes de Cristo. Eles foram gravados em tábuas de argila com escrita cuneiforme, um sistema de sinais impressionados no barro com um estilete, desenvolvido inicialmente para fins administrativos e depois transformado em instrumento literário e mítico. Quando falamos de textos sumérios, estamos tratando tanto de composições literárias, quanto de listas administrativas e registros dinásticos, todos preservados em cópias posteriores que chegaram até nós por acaso arqueológico. Anunnaki é uma palavra carregada. Na tradição mesopotâmica, refere-se a um complexo grupo de divindades ligadas à ordenação do mundo e, muitas vezes, à legitimação do poder político. Dependendo do contexto, o termo aponta para um conselho divino, para uma linhagem de deuses ou para entidades associadas às forças celestes e terrestres. Em trabalhos acadêmicos, a leitura mais cautelosa situa os Anunnaki como figuras simbólicas dentro de discursos de autoridade. São, em outras palavras, personagens que explicam por quê e como o mundo está organizado daquela maneira. Há, contudo, leituras modernas que literalizam essas figuras de forma radical. Uma possibilidade que exploraremos, sempre assinalando quando se trata de hipótese e quando de consenso acadêmico. Se voltarmos à cena da tábua recém-riscada, percebemos que o ato de escrever foi uma tentativa de impor ordem à memória. Nomear reis, marcar um tempo antes e depois de um evento, legitimar sucessões. Entre esses textos, alguns ganharam especial atenção por suas passagens que descrevem rupturas profundas. A lista de reis suméria, o Enuma Elish, o mito do Atrahasis e o Eridu Gênesis. É por esses documentos, e pelas leituras que lhes foram aplicadas ao longo dos séculos, que se formou a ideia de que, em algum momento remoto, algo como um reset teria ocorrido, redesenhando a política, a religião e, segundo algumas leituras contemporâneas, a própria paisagem humana. A lista de reis suméria é notória e perturbadora ao mesmo tempo. Em seu núcleo está uma narrativa onde a realeza é algo que desce do céu e se instala na terra. Tempos antigos, descritos como antes do dilúvio, convivem com reinados de longevidade extraordinária, reis que governam por milhares de anos, cidades que aparecem e desaparecem, e um ponto de ruptura marcado por uma inundação ou cataclismo que redefine a sucessão dos poderes. O modo como a lista combina genealogia, mitologia e cronologia sugere que seus autores tentavam conectar a memória local às forças cósmicas. Legitimar a ordem atual recuperando um passado onde o divino e o humano se tocavam mais diretamente. Ao mesmo tempo, essa mesma lista foi usada por intérpretes modernos para inferir eventos reais, geológicos ou climáticos que teriam resetado estruturas sociais. É aí que a linha entre mito e história se torna tênue. O Enuma Elish, conhecido como o épico da criação babilônico, apresenta um relato de reorganização cósmica. Em termos simples, uma força disruptiva, personificada em deuses primordiais e no monstruoso corpo de Tiamat em algumas versões, é derrotada, e a partir dela o mundo é ordenado. Donos de atributos políticos e espaciais são nomeados,
e um novo equilíbrio é instaurado. A leitura simbólica vê nesse texto a legitimação de uma mudança no panteão e na hegemonia. Derrotar Tiamat e redistribuir funções divinas é equivalente, simbolicamente, a criar uma nova estrutura de governo entre humanos. Há também quem leia esse épico como memória condensada de mudanças materiais, catástrofes naturais que forçaram reorganizações sociais e religiosas. Atrahasis e o Eridu Gênesis tratam diretamente de um dilúvio, novamente, um evento que marca uma virada, que na imaginação coletiva, limpa a mesa e permite que uma nova ordem se estabeleça. Atrahasis narra a decisão divina de eliminar ou reduzir a população humana por causa de seu barulho e comportamento, enquanto um Deus sensível, Enki, ou Ea, escolhe salvar um homem justo, instruindo-o a construir uma embarcação. Eridu Gênesis, por sua vez, contém uma versão suméria do ciclo criador e do dilúvio, com personagens como Ziusudra, nomes e detalhes que se aproximam, em ecos, da tradição épica posterior mesopotâmica e até de narrativas atlânticas e bíblicas comparadas. Essas histórias, repetidas e reelaboradas por escribas ao longo de séculos, se tornaram matrizes narrativas para pensar recomeços e novas ordens. Ao mesmo tempo, temos de lembrar que os textos que chegam até nós são cópias tardias ou fragmentárias. Traduções modernas são produtos de longa cadeia de transmissão. Cópia sobre cópia, edição, possíveis erros, lacunas e escolhas interpretativas. Onde um estilete riscou sinais que agora interpretamos como rei ou dilúvio, há sempre um grau de incerteza. Muitos termos são polissemânticos, passagens estão corroídas, e o contexto de uso original pode ter escapado. Por isso, quando citamos trechos ou parafraseamos passagens, é crucial indicar: estamos lidando com reconstruções, com escolhas de tradução e com hipóteses que competem entre si. Mas voltemos ao porquê dessa pressão interpretativa. Por que imaginar um grande reset? Há basicamente 3 caminhos principais pelos quais intérpretes, sejam acadêmicos, sejam de tendências alternativas, respondem a essa pergunta. O primeiro é a leitura metafórica ou ritual. Os relatos de reinados antediluvianos e de transferências de realeza seriam, sobretudo, discursos de legitimação e cosmologia. Reis muito antigos representam eras mitológicas. O dilúvio é um símbolo de purificação capaz de justificar a reorganização do mundo. Os Anunnaki funcionam como agentes que formalizam e sancionam as transformações. Nesse quadro, não há necessidade de procurar por um evento único, físico e global, que resetou tudo. O foco está nos usos sociais desses mitos. Como os primeiros estados do sul mesopotâmico criavam narrativas para justificar hierarquias, domínios e rituais. O segundo caminho é o catastrofista, ou astroarqueológico. Nesse horizonte interpretativo, as frases míticas seriam: memórias gritadas em linguagem simbólica de eventos naturais de grande impacto, inundações repentinas, grandes tempestades, tsunamis relacionados a deslocamentos marinhos, erupções distantes que alteraram o clima, ou mesmo impactos de meteoritos. Defensores desta corrente remontam camadas estratigráficas, sedimentos e evidências de abandono urbano, à procura de sobreposições temporais que possam indicar episódios de destruição rápida. Há uma linha de pesquisa séria, dentro e fora da assiriologia, que investiga correlações entre registros paleoclimáticos e a arqueologia. Por exemplo, episódios de aridificação e queda demográfica próximos ao chamado colapso do final da Idade do Bronze, ou a episódios regionais como o evento de 4.2 kbp, c. 200 a.C., são considerados por alguns como possíveis contextos para rupturas sociais profundas. No entanto, essa leitura exige cautela. Uma camada de sedimento pode ser causada por inundação localizada, por erosão antropogênica, por incêndio urbano ou por práticas de reurbanização. Correlacionar um extrato a um dilúvio mítico é uma operação complexa e por vezes arriscada. O terceiro caminho é o que hoje se denomina de modo geral antiga astronauta. A hipótese que identifica os Anunnaki com visitantes exteriores, agentes tecnológicos capazes de remodelar sociedades humanas.
Essa leitura ganhou popularidade em círculos extra-acadêmicos e na cultura popular. Seus proponentes apontam para passagens onde deuses descem do céu, para objetos brilhantes que cruzam o firmamento, ou para descrições que, lidas literalmente, soariam como tecnologia avançada. É fundamental, no entanto, distinguir hipótese popular de evidência científica. Até o momento, não há consenso acadêmico nem achados arqueológicos incontestáveis que confirmem contato extraterrestre como explicação para as narrativas mesopotâmicas. Assiriologistas e arqueólogos costumam apontar que metáforas, simbolismos e dispositivos literários são formas mais plausíveis de ler esses textos dentro de sua tradição cultural. Para equilibrar as leituras, é útil voltar a algumas imagens textuais e a como elas foram registradas. A lista de reis, por exemplo, não é um documento neutro. É uma composição que mistura o mítico e o histórico, destinada a estabelecer uma continuidade que legitima o presente. Quando ela descreve reinados antediluvianos de duração fabulosa, pode estar usando essa escala temporal para indicar diferença qualitativa entre eras. Quando registra um dilúvio que varreu cidades, pode estar mencionando um episódio de inundação significativo, que foi mitologizado, ou uma série de desastres locais que se condensaram numa narrativa única. Assiriologistas críticos costumam lembrar que essas narrativas funcionavam em um universo simbólico. Falar de realeza que desceu do céu é, em muitos casos, uma forma de dizer que uma nova autoridade foi instaurada, e a linguagem do céu era o modo de sagrar essa mudança. Ainda assim, a arqueologia material não ignora casos de rupturas reais. Escavações em sítios como Uruk e Ur revelam camadas de abandono, reconstrução, horizontes de destruição e reconfigurações urbanas que, em certas épocas, parecem indicar crises. Em alguns níveis, depósitos sugerem inundações, em outros, incêndios e colapsos de estruturas. Palinologia, análises isotópicas e sedimentos do Golfo Pérsico contribuíram para um quadro climático dinâmico. O delta mesopotâmico sofreu variações no aporte de sedimentos e no regime de rios que afetaram a habitabilidade e a agricultura. Há sinais de que mudanças climáticas regionais, secas prolongadas seguidas de eventos de inundação, poderiam ter pressionado sistemas socioeconômicos frágeis, precipitando migrações, rupturas e reconfigurações políticas. A grande questão é sempre a escala. Foram eventos locais que se tornaram narrativas míticas? Ou existiu um episódio de amplitude regional que funcionou como um marcador de época? Ambas as possibilidades convivem com incertezas. Outro ponto crítico é a cronologia. Os textos que lemos hoje foram copiados, reescritos e reinterpretados por escribas que viveram séculos depois dos eventos que acreditavam descrever. Datá-los com precisão é, por vezes, impossível sem cruzamento com evidências arqueológicas estratificadas e datadas por radiocarbono. Por isso, quando alguém sugere uma data exata para um reset, a atitude correta é perguntar: em que série de dados essa data se baseia? As estimativas que existem, por exemplo, associações com eventos climáticos conhecidos em torno de c. 2200 a.C., são hipóteses plausíveis, mas não provas incontestáveis. Boa parte do trabalho de reconstrução é justamente essa costura entre textos, camadas físicas e dados ambientais. Há também um problema hermenêutico que precisa ser sempre lembrado. Traduzir é interpretar. Termos sumérios ou acádios podem carregar sentidos múltiplos. Um verbo que, em certas condições, significa descer, pode, em outro contexto, ser metafórico. Quando um escriba fala de divindades descendo do céu, ele pode estar empregando um vocabulário ritual que pretende conferir legitimidade divina a uma cidade ou a um governante, e não descrevendo um acontecimento físico de viagem entre mundos. A evidência textual, por si só, não pode ser lida automaticamente como testemunho técnico de um evento físico. Precisa ser vista como linguagem situada, performativa e, muitas vezes, intencionalmente simbólica. Estamos, portanto, diante de um nó interpretativo. Por um lado, temos relatos que falam claramente de rupturas.
transferências de realeza, dilúvios, reorganizações do cosmos. Por outro, a materialidade arqueológica oferece pistas, mas não um único script facilmente alinhável com os mitos. Os Anunnaki nessa paisagem podem ser entendidos tanto como atores simbólicos dentro de um drama teológico, quanto como personagens de narrativas que preservaram, em linguagem emblemática, memórias de eventos traumáticos. É dessa ambivalência que nasce a atração moderna por uma ideia como a do Grande Reset. Ela funciona como uma ponte entre mito e ciência, entre desejo por explicação globalizante e fragmentos de evidência concreta. Mesmo entre estudiosos sérios, existem divisões. Alguns argumentam que as histórias de reinados longínquos e de destruições globais são essencialmente mitológicas, produtos de um imaginário que visa estruturar a existência social. Autores nessa linha enfatizam que o principal papel dessas narrativas era ritual e legitimador, e que olhar para elas como cronistas objetivos de fenômenos geológicos é deslocar o objeto. Outros pesquisadores retomam evidências geomorfológicas, sedimentos costeiros e anotações astronômicas. Há listas de estrelas e observações planetárias em tábuas, para sugerir que o pensamento astronômico e o registro de anomalias celestes podiam ser integrados em narrativas de catástrofe. Ainda assim, esses pesquisadores normalmente não saltam até a hipótese extraterrestre. Antes, preferem buscar correlações entre eventos naturais e sua inscrição mítica. Existe, portanto, um contínuo interpretativo que vai desde a leitura estritamente simbólica até tentativas de correlacionar o mito a episódios naturais. A antiga astronauta ocupa uma extremidade visível desse espectro, mas fora do mainstream acadêmico, exatamente porque exige inferências que não se sustentam apenas com o conjunto atual de provas. É importante dizer isso com clareza. Hipóteses extraordinárias exigem evidência extraordinária. Até que essa evidência exista, e hoje ela não existe de modo incontestável, a comunidade científica privilegia explicações que dialoguem com o contexto arqueológico, linguístico e cultural conhecido. Se quisermos entender por que ideias como a de um reset atraem o público moderno, é útil perceber o que esses mitos fazem por nós hoje. Oferecem um enredo onde rupturas dramáticas têm uma razão, onde as forças invisíveis podem ser nomeadas e onde o sofrimento humano pode ser integrado em uma narrativa com começo, meio e fim. Em tempos de incerteza global, essas estruturas narrativas soam confortadoras. Elas sugerem que o caos pode ser reordenado, que o colapso tem sentido, que o passado guarda chaves para explicar rupturas presentes. Esse uso contemporâneo, porém, pode ser perigoso quando transforma metáforas em cronologias literais ou quando substitui análise crítica por fascínio conspiratório. Voltando às tábuas, podemos, agora, abrir uma lente sobre algumas passagens específicas, sempre lembrando que o que segue é parafraseado e que as traduções variam. Na lista de reis, por exemplo, há uma sequência notável. Antes do dilúvio, governavam reis que detinham reinados de durações fabulosas. Depois da inundação, as durações tornam-se mais humanas e a soberania muda de local. Essa mudança aparece como um divisor de águas na memória política, uma forma textual de dizer: antes tudo era outro, depois o poder foi reorganizado. No Enuma Elish, a derrota de uma força primitiva e a consequente divisão do corpo de um ser em partes que formam o mundo material expressam uma teologia da reordenação. Da violência criadora surge a estrutura social. Em Atrahasis, o tema é quase paradoxal. A vontade divina de reduzir a população humana por motivos prático-rituais e a compaixão de um Deus que salva um homem justo, oferecendo um relato que combina julgamento, sobrevivência e reinício. Ele do Gênesis, com seus ecos e variantes sumérias, traz para o conjunto uma versão onde a preservação de alguns permite recomeçar. Essas narrativas, costeadas por sua materialidade arqueológica, criam um cenário de interpretação fértil. À primeira vista, a ideia de que um grande reset descreve um evento unitário e global parece sedutora. Ela presta-se a uma narrativa sintética e poderosa. Contudo,
Ao aproximarmos-nos dos textos e do registro arqueológico com olhos de historiadores e arqueólogos, a imagem que emerge é mais complexa, feita de sobreposições locais, memórias comunitárias rememoradas por escribas conscientes de sua tarefa, e de pressões ambientais que variavam em escala e intensidade. Estamos agora no ponto em que precisamos aprofundar duas frentes simultaneamente. Uma análise mais detalhada das passagens-chave, qual a linguagem exata usada pelos textos para descrever mudança, destruição e restauração. E um exame crítico das evidências materiais que poderiam corresponder a esses episódios. Só assim será possível separar melhor o que pode ser memória cristalizada de um evento natural, o que pertence ao domínio do rito e da legitimação, e o que, por fim, resulta de reelaborações ideológicas posteriores. Antes de seguirmos, se essa investigação faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe um like e conte nos comentários onde ouviu pela primeira vez a palavra Anunnaki. Sua experiência e perguntas ajudam a orientar os próximos passos dessa exploração. A próxima etapa exige que entremos, tábua por tábua, nas passagens que parecem falar de um reset. Iremos examinar fragmentos da lista de reis que marcam a transição antes e depois do dilúvio. Olhar como o Enuma Elish articula ordem e violência, e ler Atrahasis e Eridu-Gênesis com atenção aos detalhes que se referem a causas e consequências do cataclismo. Paralelamente, vamos comparar essas leituras com dados arqueológicos, estratigrafia de sítios específicos, testemunhos paleoclimáticos do Golfo Pérsico e do Levante, e sinais de reorganização urbana ao longo de sequências habitacionais. Em cada ponto, sublinharemos onde a interpretação é especulativa e onde há consenso. Comecemos então pela lista de reis, não com a pretensão de esgotar seu sentido, mas com o objetivo de perceber como ela constrói a ideia de tempo e reinado. A fórmula recorrente é notável: uma autoridade que vem do céu, reinados fabulosos, uma interrupção catastrófica, e depois uma reordenação política com durações mais humanas. Há quem leia essas longevidades e essa transferência de poder como metáforas de transformação social. Há quem veja aí indícios de memórias coletivas de eventos naturais extremos. E há quem combine as duas leituras. Para não cair no reducionismo, precisamos cercar o texto com perguntas. Quem compôs a lista? Em que momento? Para que público? Como os dados arqueológicos das cidades listadas se alinham cronologicamente com as transições narradas? E que tipo de evento produziria na imaginação de uma sociedade antiga a imagem de um reinado descendo do céu? Uma das primeiras pistas para responder vem do próprio caráter compilatório da lista. Ela parece obra de escribas, conectando tradições locais distintas, amalgamando memórias de cidades diferentes numa narrativa única. Isso sugere que o reset não é necessariamente um único evento, mas talvez a condensação de múltiplas rupturas regionais sob a forma de um paradigma explicativo. Ainda assim, se procurando por correlações geológicas, é legítimo perguntar se episódios de inundação ou mudanças hidrológicas no sul da Mesopotâmia, por exemplo, deslocamentos dos leitos dos rios, assoreamento, alterações no aporte salino, poderiam ter produzido impressões de catástrofe suficientes para serem transmutadas em mito. A arqueologia entra nessa equação com indícios que precisam ser lidos criticamente. Em alguns locais, camadas de sedimento sugerem picos de deposição aquática. Em outros, raros horizontes de abandono sinalizam crises que precederam reocupações. Em termos absolutos, ainda não existe uma tabela única que una todos esses sinais a um único evento de magnitude continental. Mas existem evidências de que a região sofreu pulsos de estresse ambiental ao longo de milênios, com implicações econômicas e sociais profundas. Estas pulsões poderiam, em diferentes momentos e locais, produzir versões locais do que mais tarde foi narrado como um grande dilúvio ou um recomeço universal. Ao nos prepararmos para cruzar as fontes textuais com a evidência material, devemos, acima de tudo, manter um princípio metodológico: suspeitar de narrativas totalizantes e privilegiar leituras plurais.
Em outras palavras, estamos buscando menos uma resposta final e mais um mapa de possibilidades, onde mito, memória e meio ambiente se entrelaçam em proporções variáveis. É nesse território híbrido que muitas das interpretações mais instigantes se encontram, e também onde se esconde a maior parte do risco de extrapolação indevida. Ao encerrar esta etapa inicial, deixo uma imagem: a tábua recém-riscada, o vento que levanta poeira sobre tijolos antigos, e a sensação de que cada linha escrita é um esforço, talvez desesperado, de transformar confusão em narrativa. O que resta é confrontar essas narrativas com o mundo físico em que foram produzidas. No próximo trecho, abriremos as lâminas dos textos, desceremos aos sinais nas camadas de solo e veremos até que ponto as palavras antigas podem ser costuradas à matéria do passado. Descemos então à escrita. Rasgos finos de estilete que apontam para decisões e anotações feitas por mãos concretas. Quando a lista de reis fala de uma realeza que desceu do céu, não é uma sentença isolada. É um recurso narrativo repetido para marcar uma diferença radical entre épocas. Repare, os reinados antes desse marco são quase fabulosos em duração, milênios, segundo a escala dos textos, enquanto os reinados posteriores passam a ter cronologias mais próximas da experiência humana. Uma leitura literal produziria um calendário impossível. A leitura atenta sugere outra coisa: o uso da longevidade como sinal de alteridade temporal, um artifício para dizer que aquilo foi outro mundo. Ao mesmo tempo, o episódio do dilúvio que aparece como divisor funciona como topó interpretativo, um acontecimento que constitui por fim a uma era e instituir outra. Perguntar se houve um único cataclismo que serviu de matriz para todas essas memórias é legítimo. Afirmar que houve exigiria uma justa posição precisa de camadas de sítio datadas, cronologias ambientais e textos num alinhamento que até agora permanece incompleto. No Enuma Elish, a linguagem é outra. Fala-se de batalhas entre forças primordiais, da vitória de um Deus que ordena o caos e divide um corpo colossal para erguer o mundo. É uma narrativa de criação que, em sua roupagem teológica, também resolve um problema político: justificar uma nova ordem divina, e por extensão, humana, em que um Deus hegemônico assume a primazia. Muitos estudiosos destacam que esse épico tem uma agenda política clara, relacionada à ascensão de Marduk e à centralização do culto em Babilônia. Assim, o reset aqui é em grande parte simbólico. É a legitimação de uma reconfiguração do poder. Se quisermos enxergar nesse gesto uma memória de transformação real, temos que reconhecer que as mudanças de hegemonia religiosa e política podem, por si, operar como resets sociais. Criação de novos calendários rituais, redistribuição de propriedades, fundação de templos e cidades que reordenam a vida material. Atrahasis e o Eridu Gênesis aproximam-nos novamente do que a imaginação humana associa a um recomeço. A narração de um dilúvio que elimina grande parte da população e deixa poucos para repovoar. Nos textos, há uma tensão teológica notável. Deuses que se irritam com os humanos, deuses que decidem reduzir a população, e um Deus, Enki, Ea, que subverte essa decisão ao salvar um homem justo. A narrativa combina um gesto de destruição com um gesto de preservação. E no âmago desse enredo está a ideia de renovação regulada. A destruição não é um fim absoluto, e sim um mecanismo para que algo novo emerja. Do ponto de vista simbólico, isso explica por que as tradições posteriores, incluídas as correntes que viriam a compor partes da tradição bíblica, reteriam esse tipo de história. Ela fornece um molde moral e ritual para pensar causas e consequências do desastre. Mas como confrontar essas imagens ricas com o solo da arqueologia? Aqui entramos numa ambiência de muita cautela metodológica. Em escavações conduzidas no sul mesopotâmico, em sítios como Uruk, Ur e Eridu, arqueólogos encontraram horizontes de abandono, depósitos que indicam variações no aporte de sedimentos, e em alguns momentos, evidências de deposição aquosa, que poderiam, à primeira vista, ser lidas como sinais de inundação. Em paralelo, estudos de paleoclimatologia, por meio de análises de sedimentos marinhos, núcleos de turfa,
Palinologia, o registro de pólen, e isótopos, mostram que a região experimentou flutuações ambientais significativas ao longo do terceiro e segundo milênios a.C. Períodos de aridificação alternados com episódios de aumento de sedimentos e mudanças no curso dos rios. Um dos episódios mais discutidos na literatura paleoclimática é o chamado Evento de 4.2 kbp, aproximadamente em torno de 2200-2100 a.C., quando boa parte do crescente fértil mostra sinais de estresse hídrico e colapso de redes urbanas. Essa conjuntura tem sido apontada por alguns pesquisadores como contexto possível para rupturas sociais de larga escala. Mas atenção! Contexto possível não é prova de correlação direta. Uma camada de sedimento rico em matéria orgânica pode resultar de deposição fluvial, de erosão acelerada por desmatamento ou de práticas agrícolas mal adaptadas. Um abandono urbano pode derivar de conflito, de crise econômica, de mudança nos padrões de comércio ou de pragas. A tarefa de ligar um extrato singular a uma memória textual de dilúvio exige cruzamentos múltiplos, datações por radiocarbono robustas, sequências estratigráficas bem preservadas, comparações regionais e, se possível, evidências de impacto ambiental generalizado, como picos de salinização, variações rápidas na composição isotópica ou camadas de cinza vulcânica datáveis. Em suma, a arqueologia aponta para pulsos de crise, sim, mas a escala e a uniformidade desses pulsos variam por localidade e por período. A proposta catastrofista, então, é plausível num sentido. Comunidades humanas na Mesopotâmia enfrentaram eventos ambientais capazes de precipitar reorganizações profundas. Em diversos lugares, repetidos choques ecológicos e econômicos poderiam funcionar como resets locais, que, ao serem reelaborados por uma cultura literária de escribas, viraram narrativas generalizantes sobre um recomeço universal. Esse caminho explicativo é atraente, porque reconcilia a plasticidade do mito com a materialidade do registro. Ainda assim, ele precisa ser manejado com cautela. Nem todo abandono é um dilúvio. Nem toda memória de destruição foi causada por água. Nem toda mudança rápida corresponde a um único evento catastrófico. A história real é mais fragmentada e muitas vezes menos grandiosa do que o mito sugere. No outro extremo do espectro, a hipótese antiga astronauta atribui aos Anunnaki um papel material e tecnológico direto. Visitantes vindos do céu que modelam sociedades, introduzem tecnologias, regulam nascimentos e reinos, e até programam recomeços. Seus defensores leem passagens como os deuses desceram do céu, como tráfego literal entre mundos, e interpretam descrições de luzes, colunas de fogo ou carros celestes, como evidências de artefatos tecnológicos. Esses argumentos costumam se apoiar numa leitura literalista dos textos e em uma insatisfação com a explicação de que mitos simplesmente exprimem ordens simbólicas de mundo. Não é algo surpreendente. Mitos que falam de contato com o divino estimulam imaginações que projetam as categorias da contemporaneidade, como a tecnologia, sobre o passado. É justamente aí que devemos inserir um contraponto decisivo. Assiriologistas, historiadores e arqueólogos arguem que muitos dos elementos textualizados nas tradições mesopotâmicas pertencem a repertórios literários e rituais com longa tradição, e que sua linguagem é estilizada, performativa e intertextual. Palavras que, isoladas, parecem descrever fenômenos físicos, tomam sentido em contextos litúrgicos e teológicos que visam operar no simbólico. Além disso, a metodologia que sustenta a hipótese extraterrestre frequentemente peca por um anacronismo interpretativo. Ler categorias contemporâneas de tecnologia, em textos onde categorias míticas e teológicas são suficientes para explicar o sentido. Em termos científicos, a exigência é clara. Hipóteses extraordinárias pedem evidência material extraordinária. Até agora, essa evidência não apareceu de forma universalmente aceita. Não há, por exemplo, achados arqueológicos que revelem tecnologia não antrópica, atribuível de forma conclusiva a agentes extraterrestres. O peso da argumentação acadêmica tende, portanto, a favorecer leituras que conciliem contexto cultural, linguístico e arqueológico,
sem excluir, é claro, o exame crítico de correlações possíveis entre mito e catástrofe natural. Um elemento que ajuda a ancorar as discussões é a própria prática da escrita cuneiforme. Muitos textos que agora lemos como míticos são compilações que resultaram de longos processos de reescrita. As cópias que nos chegaram são, em regra, bem posteriores aos eventos que tentam referir. Escribas trabalharam com tradições orais e escritas, compilaram listas, harmonizaram genealogias e, em muitos casos, projetaram a realidade política do presente sobre o passado. Assim, perguntar o que os textos dizem precisa ser complementado por quando esses textos foram compostos e por quem, e qual era a intenção do escriba ao reescrever esse material. Em termos práticos, uma narrativa pode cristalizar memórias de várias gerações em torno de um núcleo de experiência socialmente traumático. O processo de escrita, então, formaliza essa memória numa forma que atende interesses institucionais: legitimidade régia, rito de purificação, narração de origem, mais do que a necessidade de criar um registro empírico. Há ainda um campo curioso de evidência textual que merece ser contado com cuidado: os registros astronômicos e as listas de observações celestes. Mesopotâmicos registraram movimentos planetários, conjunções e eventos celestes. A tábua do Vênus de Amissáduca, por exemplo, contém observações sobre o ciclo de Vênus que foram preservadas por escribas que tentavam entender a ordem do céu. Em outras tábuas, há Homem Literature, que interpreta certos fenômenos celestes como presságios. Quando estudiosos notam descrições de sinais no céu em textos míticos, alguns propõem que certos relatos poderiam estar ecoando observações de cometas, meteoros ou outras anomalias. Contudo, aqui também vigora a interpretação múltipla. O que para um leitor moderno lembra um cometa pode, no âmbito da literatura de presságios, funcionar como símbolo de ruína iminente ou como uma figura retórica que legitima um acontecimento terrestre. Para transformar uma menção literária num registro astronômico confiável, seria preciso identificar descrições empíricas específicas, justificáveis por medidas independentes. Algo raro e sujeito a muita disputa entre especialistas. O problema hermenêutico maior, portanto, é a transversalidade entre metáfora, rito e potencial memória factual. Um mesmo trecho pode comportar camadas que dizem coisas diferentes. Ele pode ser ritual, explicativo, político e, simultaneamente, ecoar lembranças de eventos climáticos. O trabalho do historiador é despregar essas camadas sem destruir a unidade textual. O trabalho do arqueólogo é localizar, datar e contextualizar materialmente. Interdisciplinaridade é a palavra-chave aqui. Sem ela, corremos o risco de inflar interpretações ou de reduzir o mito a uma nota de rodapé puramente utilitária. Para ilustrar essa tensão, imagine duas leituras possíveis de uma mesma linha de texto. A realeza desceu do céu. A primeira leitura, simbólica, entende essa linha como um modo de dizer que uma autoridade forasteira ou supra-humana legitimou o domínio de uma cidade. Comunica a sacralização do poder. A segunda leitura, literalista, imagina um fenômeno de deificação tecnológico, uma entidade fisicamente presente descendo do firmamento. A primeira leitura dialoga com o repertório ritual e político conhecido da Mesopotâmia. A segunda desloca o texto para uma hipótese que exige provas materiais adicionais. Dado o estado da evidência, a primeira leitura é a que melhor se integra ao conjunto de dados interdisciplinares. A segunda permanece no campo da hipótese sem suporte material robusto. Se voltarmos à questão do grande reset em sentido amplo, isto é, a noção de que houve um evento ou uma série de eventos que redesenharam as bases sociopolíticas da Mesopotâmia, uma postura prudente é aceitar um resultado misto. Houve, sem dúvida, episódios que perturbavam de modo profundo comunidades locais. Houve mudanças de hegemonia religiosa e política que, ao serem codificadas em narrativas, assumiram o formato de recomeços universais, e houve asseverações ritualizadas que justificavam novas ordens. Tudo isso junto cria a sensação, nas fontes, de um reset, que é reverberante e simbólico tanto quanto material. Também é importante lembrar da escala temporal.
Mudanças que na perspectiva moderna e imediata soam como rupturas podem, no longo prazo, ser vistas como processos graduais de transformação. Um deslocamento de leito fluvial pode transformar a economia de uma cidade em décadas, precipitando migração e decadência. Os escribas, décadas depois, condensam isso em uma narrativa de catástrofe súbita. Do ponto de vista de quem vive o processo, tanto a mudança gradual quanto o episódio dramático são parte de uma mesma experiência histórica de desordem. Atração contemporânea por narrativas totalizantes, como a ideia de um único grande reset que explicaria toda a trajetória humana, merece ser interrogada. Por que as pessoas preferem uma explicação globalizadora? Parte da resposta reside em nossas necessidades cognitivas. Padrões consolidados, finais claros, agentes identificáveis. Há também uma economia cultural. Narrativas que oferecem uma chave única para interpretar o passado circulam bem. Vendem artigos, livros e audiências. Mais crítico ainda é o risco político e ético. Quando mitos antigos são sacados como provas de agendas modernas, substituem-se análises cuidadosas por narrativas que servem a interesses e apropriações. O perigo não está apenas em errar sobre o passado, está em usar o passado para legitimar agendas contemporâneas sem rigor. Dito isso, não seria honesto descartar a potência interpretativa das narrativas alternativas. Elas funcionam como heurísticas criativas que instigam pesquisa e debate. Uma hipótese, por mais improvável que pareça, pode, se bem formulada, apontar lacunas na documentação que merecem investigação. O problema surge quando a hipótese é tratada como prova e quando se confunde especulação com evidência. A postura produtiva é abrir espaço para investigação crítica, testar hipóteses, procurar evidências novas, submeter propostas a critérios de falsificabilidade e, sobretudo, dialogar entre disciplinas, o que então podemos afirmar com segurança a partir dos textos sumérios e do registro arqueológico. Primeiro, que esses textos contêm narrativas poderosas de mudança e recomeço. Lista de Reis, Enuma Elish, Atrahasis, Eridogênesis são exemplos claros desse repertório. Segundo, que a materialidade arqueológica mostra pulsos de estresse ambiental e rupturas locais e regionais ao longo de milênios, que poderiam servir de matrizes para memórias de catástrofe. Terceiro, que a interpretação literal de divindades como operadores tecnológicos exige evidência material direta, que hoje não se firma de modo incontestável. E quarto, que as narrativas de reset cumprem funções ritual, política e cognitiva, que explicam por que foram preservadas e reescritas ao longo dos séculos. Podemos, a partir daqui, construir uma imagem mais matizada do que seria um grande reset no contexto mesopotâmico, não necessariamente um único momento de catástrofe planetária, mas uma série de reconfigurações ambientais, políticas, econômicas e religiosas, que ao serem trabalhadas por uma tradição escrita, tomaram o relevo de paradigmas explicativos. A tradição suméria, então, funciona como um grande arquivo de respostas para o problema do mal cósmico e da mudança histórica. Como explicar que as coisas mudam, que reis desaparecem, que cidades tombam e que pessoas sobrevivem? As respostas foram mitificadas, ritualizadas e instituídas como saber autoritativo por escribas e sacerdotes. Há também um aspecto humano nessa história, que vale ser sublinhado. Os mitos e as listas não surgem no vácuo. Eles foram composições de comunidades que tentavam persistir diante de incertezas. O apelo moderno ao grande reset talvez diga mais sobre nossas ansiedades do que sobre a intenção original dos autores antigos. Ainda assim, o estudo desses mitos fornece uma janela valiosa. Não apenas para entender como sociedades antigas explicavam rupturas, mas para perceber como nós, hoje, buscamos sentido nas mesmas categorias de catástrofe e recomeço. Antes de encerrar, vale um último gesto de cautela metodológica. Quando tratamos de reconstruções que cruzam literatura e ciência, precisamos colocar em prática 3 regras simples, porém essenciais. A primeira é a demarcação de categoria. Distinguir texto, o que a fonte diz, de reconstrução,
o que os pesquisadores inferem. A segunda é a pluralização de dados. Nenhuma hipótese deve se sustentar sobre um único tipo de evidência. Textos, estratigrafia, datações e dados ambientais devem convergir para que as inferências sejam fortes. A terceira é a humildade interpretativa. Reconhecer que as fontes sempre trazem lacunas e que nossa leitura é condicionada por contextos modernos. E agora, retornando àquele pátio de argila ao amanhecer, imagine o escriba que coloca uma última marca na tábua e a leva ao forno. Ele não está apenas registrando um evento. Está trabalhando para que sua comunidade tenha uma narrativa que a sustente após a tempestade, literal ou metafórica, passar. As formas que ele escolhe, reinados duradouros, divindades que descem do céu, um dilúvio que abre espaço para um novo começo, são os instrumentos que uma sociedade usa para transformar trauma em significado. Ver nesses instrumentos apenas pistas de tecnologia perdida seria subestimar seu poder simbólico. Ver neles apenas metáforas vazias seria perder o traço humano que os produziu. No fim, o que os textos sumérios nos revelam sobre um suposto grande reset? Revelam que a ideia de recomeço é central para pensar história, poder e transcendência na Mesopotâmia antiga. Revelam que memórias de desordem foram transformadas em narrativas que justificam ordens futuras. E revelam também que o apelo de interpretações alternativas, sejam elas catastrofistas ou antigas astronautas, nasce de uma combinação de evidência fragmentária e desejo interpretativo. Há pistas concretas de crises ambientais e de reorganização social. Há, igualmente, uma poderosa tradição literária que modela essas experiências em termos míticos. Entre essas duas esferas, circulam possibilidades interpretativas que exigem rigor, interdisciplinaridade e uma consciência ética sobre como usamos o passado para falar do presente. Se você sentiu a curiosidade aguçada, se quiser aprofundar, nas fontes primárias, nas traduções e na literatura crítica, eu deixei na descrição do vídeo uma lista com leituras recomendadas. Edições modernas da lista de Rei Suméria, traduções comentadas de Atrahasis e do Enuma Elish, artigos sobre o evento de 4.2 kbp e trabalhos críticos de Assiriologia que tratam do uso político dos mitos. Ler as traduções lado a lado com estudos arqueológicos é um bom começo para formar uma visão equilibrada. Por fim, volto à imagem do sol subindo sobre os tijolos de barro. A tábua queima ao forno, a marca do estilete sobrevive como testemunha ambígua. O que vamos extrair dessa marca, prova de um contato com o céu, memória de uma inundação local ou construção de autoridade simbólica, depende das perguntas que fazemos e da disciplina com que perseguimos as respostas. A questão que fica, como sempre, é também um convite. Que tipo de história queremos que o passado nos conte? Uma história de causas únicas e finais dramáticos, ou uma história plural, cheia de hesitações, erros e reescrituras? Se essa investigação fez sentido para você, se inscreva no canal para continuarmos a explorar essas interseções entre mito, arqueologia e ciência. Deixe nos comentários onde você ouviu pela primeira vez a palavra Anunnaki e qual leitura mais te instiga: a mitológica, a catastrofista ou a alternativa. As melhores perguntas quase sempre revelam as melhores pistas para ir adiante.